Efésios capítulo 5, versículo 15, amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vejam cuidadosamente como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Pode sentar-se, aquele que está de pé. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala da unidade, que fala do papel do Espírito Santo para a unidade do corpo de Cristo, como nós fomos formados para ser um corpo, uma igreja edificada em um só corpo. Mas antes de nós entendermos o que Paulo quer dizer a nós, quando ele nos fala para nós observarmos a nossa vida, o nosso caminho, como sábios e não como insensatos, a gente precisa entender que Paulo ele está falando para uma igreja que havia aceitado, que havia recebido Jesus como Senhor, mas que estava em uma cidade cercada pela idolatria. Os próprios membros dessa igreja em algum momento foram idólatras, A cidade de Éfeso era a cidade onde ficava o templo da deusa Diana, onde se prestavam cultos pagãos, e uma das formas de culto a essa deusa Diana era a imoralidade sexual. E aí Paulo está falando para essa igreja, onde as pessoas buscavam lucro com a idolatria, É para essa igreja que Paulo está falando que eles precisam olhar prudentemente como eles estão andando. Essa igreja, esse povo, essa cidade de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 34, vai dizer que quando Paulo começa a pregar a mensagem do Evangelho, ali em Éfeso, algumas pessoas viram que a fonte de lucro deles estava se perdendo, e por causa disso, eles incitam o povo contra a mensagem de Paulo. E o texto diz que a sedição ali, a contenda, ela foi tão grande que eles passaram 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Então é esse lugar, é essa cidade revestida de idolatria, revestida de cultos pagãos, de imoralidade e de uma conduta ética questionável. É para esse povo que Paulo fala, que vejam cuidadosamente como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. Aqui, quando Paulo chama a atenção, ele está falando: olha, observem a sua forma de andar, observem cuidadosamente a forma como você conduz a sua vida. É isso que ele está dizendo, que é uma responsabilidade nossa, olhar e observar a maneira como nós nos portamos. Faz parte da responsabilidade da vida cristã avaliar a forma como eu estou andando. Se a forma como eu me conduzo, a forma como eu me porto na minha vida, ela agrada o coração de Deus ou não. Ele vai dizer que não olhar e não observar a nossa vida, caminhar direcionado pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pela própria vontade, aos olhos de Paulo, insensatez, ou seja, é loucura. Então Paulo está dizendo que nós temos que olhar como que nós vamos andar. Lá no texto que fala da ceia do Senhor, Paulo ele exorta a igreja a considerar, examinar-se, cada um examinar a si mesmo antes de tomar a ceia. Esse contexto é semelhante, ou seja, ele fala que nós precisamos observar, que nós precisamos ver, que nós precisamos estar atentos cuidadosamente da forma como nós caminhamos, da forma como nós conduzimos a nossa vida. No versículo 1,
aí do capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então a conduta de um cristão, a conduta de alguém que creu em Jesus Cristo, ela precisa ser uma conduta de imitação dos padrões que Deus estabeleceu. Ela precisa ser uma conduta semelhante à conduta que Cristo manifestou na terra. A conduta de abrir mão das suas vontades, de abrir mão da sua glória, de abrir mão dos seus desejos, por causa da obediência ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, mesmo na forma de Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, se humilhando na forma de homem, para cumprir a vontade de Deus até a morte. Então, Paulo está dizendo: olha, como filhos amados do Senhor, a nossa responsabilidade é a obediência. Como filhos amados de Deus, a nossa responsabilidade é de imitarmos o Senhor em todos os nossos feitos. Ele vai dizer: e andem em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que Paulo está dizendo é que quando nós olhamos e observamos a nossa vida à luz de Cristo, à luz do ensinamento de Jesus, nós vamos nos portar com os nossos próximos, com as pessoas da comunidade que nós fazemos parte dela, como filhos amados de Deus, e nós vamos andar em amor com essas pessoas, entregando a nossa vida em favor delas, oferecendo a nossa vida como um sacrifício perfeito diante do Senhor, em favor dessas pessoas. Sabe, Paulo diz que andar ao contrário disso é insensatez. Continuar vivendo a vida cristã, continuar vivendo uma vida como quem creu em Deus, mas não ser transformado pela palavra do Evangelho, é loucura. Continuar servindo ao Senhor e achar que é possível servir ao Senhor, mas vivendo as mesmas práticas do passado, aos olhos de Paulo, é loucura, é insensatez. Ele vai mostrar aqui no versículo 3, ele vai dizer assim: olha, mas a imoralidade, toda sorte de impureza ou cobiça, nem mesmo seja nomeada entre vocês, como convém aos santos. Sabe, o nível de santidade na vida cristã, o nível de moralidade na vida cristã, ele precisa ser tão elevado que nós não podemos nos prestar sequer a mencionar a imoralidade que o mundo lá fora menciona. Sabe, os padrões que o mundo oferece hoje, os padrões que a sociedade induz as pessoas como um padrão de uma vida feliz, como um padrão de uma vida de sucesso, Paulo diz que isso para ele, apenas mencionar isso é insensatez, é loucura. Porque a vida de alguém que creu em Deus precisa ser uma vida de imitação do Senhor. E o Senhor é luz e nele não há trevas. Então nós precisamos andar na luz como Ele é luz e como Ele na luz está. Nós não podemos andar como o mundo hoje, naqueles dias e hoje nos oferecem. Uma vida que busca a satisfação pessoal, uma vida em que o culto é sem compromisso, como nós aprendemos aqui, aquele culto, por muito falar, acha que vai chamar a atenção de Deus. Não, o Senhor está dizendo o seguinte, que o que chama a atenção de Deus é nós sermos imitadores de Deus, é nós fazermos as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, é repetir o processo, a semelhança daquilo que Cristo fez. Então esse é o caminho que Paulo chama de um caminho de sabedoria. Andar no Senhor,
nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar a nossa conduta como quem caminha em santidade diante do Senhor, porque isso é sabedoria. Ele vai dizer: nem conversas inadequadas, nem palavras vazias, nem brincadeiras que não são apropriadas, mas ao contrário, ações de graças. O que deve estar na nossa boca em todo o tempo não é brincadeira, não é zombaria. Irmãos, tem gente fazendo piadas com o Evangelho, montando shows gospels, shows de humor, de stand-up gospel, porque a sociedade está em busca de entretenimento. Paulo está dizendo o seguinte: olha, esse tipo de conduta é insensatez, é loucura. Sabe, num Deus santo, num Deus perfeito, num Deus que se entregou, como Cristo se entregou e morreu por nós, nós buscarmos a Ele para satisfazer ou para entreter a nossa vida apenas é loucura. Então Ele nos chama para nós olharmos a nossa vida, para nós observarmos a forma como nós estamos caminhando e conduzindo a nossa vida. Ele vai dizer assim: olha, pois vocês sabem bem que nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, terá a herança no reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte: viver essa vida para satisfazer os desejos pessoais não encontra herança no reino de Deus. Viver essa vida em função apenas daquilo que o mundo oferece não encontra herança no reino de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós conduzimos a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado se a forma como eu estou vivendo, ela aponta para a eternidade, aponta para o meu lugar em Cristo Jesus, para a coroa da glória que está preparada para nós na eternidade junto com o Senhor, ou se ela aponta aqui para a terra. Se a conduta, se a forma como eu me relaciono com o Deus que agora eu conheço, se essa forma como eu me relaciono com Ele, ela me prende aqui na terra, se o foco dela é aquilo que é natural, aquilo que é terreno, tem alguma coisa de errado. E aí eu preciso observar a minha vida, eu preciso olhar a forma como eu estou andando. Eu preciso refletir se a forma como eu estou cultuando a Deus, se a forma como eu estou servindo a Deus, ela me leva em direção à eternidade, ou se ela me mantém aqui na terra. E aí no versículo 6, Paulo traz um alerta muito importante, porque ele vai dizer assim: olha, ninguém os iluda. Em outras traduções vai dizer: ninguém vos engane com palavras vazias, pois é por essas coisas que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Então viver uma vida buscando satisfação pessoal, viver uma vida buscando o sucesso, viver uma vida buscando a riqueza, viver uma vida buscando a glória para si mesmo, é essas coisas que atraem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo está ensinando aqui que nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque vai ter pessoas que vão tentar nos enganar. Irmãos, está cheio de mensagens, nem o Espírito Santo está cansado de falar isso a nosso respeito. Está cheio de mensagens, está cheio de palavras aí para afagar o coração das pessoas, para acalmar o ego das pessoas, para afagar o ego das pessoas, mas que não confrontam mais, mas que não levam mais para a cruz, mas que não levam mais para o arrependimento, mas que não levam mais para a renúncia. Sabe, enquanto a palavra do Senhor Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho que é pregado para as pessoas é: olha, não se preocupe, não se atemorize,
Não fique com medo, está tudo bem, pode seguir a sua vida como você está, não precisa se preocupar. Olha, você pode fazer as coisas do seu jeito, você tem o direito de ser feliz. Irmãos, entenda uma coisa, eu não estou dizendo que o Senhor não quer nos dar a felicidade. Eu quero dizer que a felicidade não está nas coisas que são terrenas. A proposta de Deus para nós nunca foi de coisas terrenas. A proposta do Evangelho, a boa nova do Evangelho, nunca foi sobre riquezas, nunca foi sobre bem-estar pessoal. A boa nova do Evangelho nunca foi sobre você satisfazer a sua carne, a sua natureza terrena. A boa nova do Evangelho sempre foi sobre um sacrifício perfeito, que nos daria direito a voltar para a herança que um dia nós perdemos por causa do pecado. A boa nova do Evangelho, ela nunca foi sobre a terra, ela sempre foi sobre o céu. A boa nova do Evangelho não é sobre a vida que nós vivemos na carne. A boa nova do Evangelho é sobre a vida que nós vivemos em espírito. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, cuidado, porque vão tentar te enganar. O próprio Jesus falou o seguinte: olha, nos últimos dias vão surgir falsos profetas, falsos cristos, e se eles pudessem, enganariam até os santos. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado para nós não sermos enganados por palavras vazias. Nós precisamos ter cuidado e olhar para a nossa vida e medir a forma como nós estamos caminhando, se a forma como nós estamos caminhando está alinhada com aquilo que a boa nova do Evangelho veio trazer, que é nos levar de volta a um relacionamento que havia sido perdido. Muito mais importante do que o sucesso na nossa carreira profissional, muito mais importante do que o sucesso da nossa família, muito mais importante do que todas as coisas que o mundo hoje colocam como importante para nós, é nós termos o privilégio de sermos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe, é nessas coisas que Paulo nos chama a focar a nossa vida. É nessas coisas que Paulo nos chama a atenção, para que nós não sejamos participantes com aquilo que o mundo está oferecendo lá fora, com as promessas de facilidades, de viver um evangelho fácil, que não exige de nós renúncia, que não exige de nós sacrifício, que não exige de nós transformação e renovação de mente, que nos permite viver e conduzir a nossa vida da forma como nós desejarmos, como se nós fôssemos os senhores da nossa própria vida. Sabe, as pessoas que viveram dessa forma, o Senhor diz que eles fizeram do seu ventre o seu próprio Deus, o seu ídolo. As pessoas que vivem em busca da satisfação pessoal, as pessoas que vivem em busca de satisfazer a sua própria vontade, os próprios desejos, o Senhor chama isso de pessoas que têm o seu ventre como o seu Deus. Ou seja, o que governa a vida deles não é a vontade de Deus Pai, mas é a própria vontade, o próprio desejo pessoal. E aí Paulo fala que isso é insensatez, que isso é loucura, que essas obras, que esse tipo de comportamento faz parte da vida do velho homem. Ele vai dizer no versículo 8: pois anteriormente éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então ele está dizendo o seguinte: olha, no passado vocês eram assim,
No passado vocês prestavam culto para a deusa Diana. No passado vocês se importavam com os lucros que aquele modelo de culto oferecia. No passado vocês se importavam com os prazeres que aquele tipo de culto oferecia. Mas agora vocês são filhos da luz. Agora vocês não andam mais nas trevas, né? E agora, porque vocês são luz no Senhor, porque o Senhor nos traz a luz, porque Ele é a luz do mundo, e Ele nos ilumina e nos faz luz do mundo, agora nós precisamos andar também na luz. Nós não podemos viver a vida fazendo as coisas em oculto. Nós não podemos viver a vida nos escondendo e nos esgueirando para satisfazer a nossa própria vontade, como se o Senhor não pudesse enxergar onde quer que nós estivéssemos, ou onde quer que nós estejamos. Então, nós precisamos entender que esse comportamento e essa vida não faz mais parte do comportamento e da vida de alguém que creu no Senhor Jesus e que recebeu Ele como seu Senhor. Nem que a nossa vida ela foi transformada, a partir de Cristo. E aí ele vai dizer: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Então, quando eu começo a andar na luz, e eu começo a olhar a minha vida a partir da ótica de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, eu começo a me preocupar com o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Eu começo a me preocupar se a minha conduta ela vai ser uma conduta que produz frutos de bondade, de justiça e de verdade. E é a partir dessa ótica que eu vou conduzir a minha vida. Mas aí Paulo vai dizer assim: olha, portanto vejam cuidadosamente como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. A sabedoria, irmãos, é uma característica da vida daquele que anda na luz. A sabedoria é uma característica da vida daquele que anda em comunhão com Cristo. A sabedoria é uma característica daquele que anda como um imitador de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa que teme a Deus, ele anda na luz. Uma pessoa que teme a Deus, ele busca satisfazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Uma pessoa que teme a Deus, ele se preocupa em fazer e agradar aqui ao Senhor. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, a respeito do culto racional. Ele fala que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que nós precisamos viver uma vida de santificação, porque isso agrada ao Senhor. A própria palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu espero, e a minha esperança é a glória de Deus, se a minha esperança é alcançar o Senhor, se a minha esperança é viver esse relacionamento com Deus, irmãos, eu preciso fazer aquilo que agrada a Ele. Então eu preciso olhar a minha vida, se aquilo que eu faço agrada o Senhor ou não, e buscar conduzir a minha vida de forma a agradá-lo. Buscar conduzir a minha vida de forma a me santificar todos os dias, para que eu possa ver o Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz assim: porque se a nossa esperança for só para essa vida, nós somos os homens mais miseráveis. Se nós vivêssemos a nossa vida, irmãos, pensando só naquilo que é terreno, nós seríamos os mais miseráveis da terra. Mas a nossa esperança não é para esse tempo, a nossa esperança é para a glória eterna.
A nossa esperança é para a vida eterna. E é acerca disso que Paulo está falando, que nós precisamos caminhar e andar como quem vai para esse lugar, como sábios, como quem teme a Deus. E aí ele fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades que nós temos. Irmãos, quantas oportunidades nós temos de nos relacionar com Deus e nós abrimos mão delas? Quantas oportunidades nós temos de conhecer mais do Senhor e nós abrimos mão dessa oportunidade? Quantas oportunidades nós temos de nos relacionar com Deus e nós trocamos essa oportunidade pelos prazeres que são terrenos, pelas coisas que são naturais? Quantas oportunidades nós perdemos de desfrutar daquilo que Deus nos dá, em função de querer mais? Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas amaldiçoando a família que Deus deu? Quantas vezes nós vemos pessoas amaldiçoando o trabalho que Deus deu? Quantas vezes nós vemos pessoas abandonando Jesus por causa do trabalho que Ele deu? O trabalho fica em primeiro lugar, o estudo fica em primeiro lugar. Irmãos, lembra que tudo que Deus nos deu tem um propósito único e exclusivo de glorificar o nome dEle. Todas as coisas que nós recebemos de Deus, elas vêm, elas nos são dadas para que nós possamos dar glória a Deus por aquilo que Ele nos concedeu. Mas às vezes essas coisas têm roubado você da presença de Deus. Às vezes essas coisas nos roubam dEle. Irmãos, olha, às vezes o próprio ministério que o Senhor concede às pessoas roubam eles da presença de Deus. Eles se tornam ativistas dentro da obra e se esquecem do relacionamento. Na internet está cheio de testemunhos de pessoas que sofreram acidentes, ficaram enfermos, porque estavam extremamente ativos na obra de Deus e haviam deixado de se relacionar com Ele. E aí Deus permite que eles passem por situações como essas, para que eles possam parar. E aí de repente eles se pegam perguntando para Deus o que aconteceu. Eles falam: você me deixou para trás, você parou de conversar comigo. Sabe, então ele está falando: olha, aproveite a oportunidade, aproveite os tempos que nós temos, porque os dias são maus, irmãos. Eu não quero te desanimar, mas se você está preocupado com a forma que o mundo está tomando hoje em dia, eu queria dizer para você: vai piorar muito ainda. O mundo ele ainda vai se tornar cada vez pior para se viver nele, para aquele que teme a Deus viver nele. Mas nós não podemos nos parar por causa disso. Nós precisamos continuar buscando, nós precisamos continuar aproveitando as oportunidades que nós temos para santificar a nossa vida. Sabe, olha aqui que Paulo fala a Timóteo. Paulo falando lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, pais e mães, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eles tendo a aparência de piedade, mas negando, porém, o seu poder. E aí o conselho de Paulo para Timóteo é: afaste-se destes. Irmãos, quem que são as pessoas que têm influenciado a sua vida? Quem são as pessoas que têm te direcionado, que têm te conduzido?
que tem dado palavras para você caminhar, nas quais você tem caminhado nela, essas pessoas, elas têm temor de Deus? Ou elas estão com a sua mente cauterizada no pecado? Sabe, Paulo está dizendo que esse tipo de comportamento, uma sociedade que está vivendo em função dos prazeres terrenos, uma sociedade que está vivendo em função de fazer a sua própria vontade, que essa sociedade, ela gera tempos difíceis. E aí Paulo está dizendo, vocês não podem perder tempo com essas pessoas, vocês não podem perder tempo com esse tipo de comportamento, você não pode perder tempo com esse tipo de conduta. Você precisa aproveitar o seu tempo para ser mais parecido com Deus. Você precisa aproveitar o seu tempo para fazer com que a sua vida seja mais parecida com a vida que Jesus nos veio dar. E aí ele vai dizer, versículo 17: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então o segredo para nós vivermos uma vida cristã que agrada a Deus, não nos prendendo às paixões deste mundo, não nos prendendo às falsas palavras, nem não nos prendendo ao comportamento deste mundo, está em observar a nossa vida, olhar com sabedoria para a nossa forma de andar, ou seja, olhar para nós com temor do Senhor, para que nós não nos tornemos insensatos, mas que nós busquemos conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, é necessário para uma vida cristã que agrada o Senhor. Se eu não entendo qual é a expectativa do Senhor a meu respeito e a seu respeito, irmãos, eu vou viver uma vida sem direção, e eu tendo a satisfazer a minha própria vontade quando eu não conheço a vontade de Deus. Então, para viver essa vida que Paulo nos chama a viver, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso olhar para Deus e entender qual é a vontade de Deus. E aí ele traz uma direção falando: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contendas, mas encham-se do Espírito Santo. Então, buscar a vontade de Deus envolve ter uma vida cheia do Espírito Santo. É não estar embriagado pelas coisas que o mundo oferece. É não estar embriagado pelos prazeres mundanos, pelos prazeres terrenos. Mas é estar revestido da presença de Deus. Irmãos, quem é governado pelo vinho, ele comete loucuras. Quem é governado pelo vinho, ele tem um falso prazer e uma falsa alegria, que ao passar o efeito do álcool, ele se perde. Mas quem é governado pelo Espírito Santo, ele vive uma alegria profunda, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das angústias. Paulo vai falar, em Filipenses, ele vai dizer assim: eu me alegro por causa das cadeias, por causa das algemas, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe, ele tinha prazer nessas coisas porque ele vivia uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós paramos de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. O Adriel estava ministrando para os jovens lá no evento da FEMEU, e ele estava falando, irmãos, nós ficamos presos olhando para o passado, porque em algum momento nós tivemos uma experiência com Deus, e por que nós paramos de ter? Por que nós paramos de buscar? Por que nós paramos de desejar a presença e a vida do Espírito em nós? Sabe, essa vida cheia do Espírito Santo que vai nos levar a viver uma vida cristã que agrada ao coração de Deus, e que vai nos fazer viver uma vida cristã que nos santifica e nos faz imitadores do Senhor. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade.
É o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor ensinou. É o Espírito Santo que nos dá os dons espirituais. É o Espírito Santo que nos faz ser corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda a edificar o corpo de Cristo na terra. Irmãos, essa igreja, ela só vai crescer quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas só vão entrar por essas portas e só vão ser transformadas a partir do tempo em que nós nos ocuparmos como igreja, como corpo de Cristo, a sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, faz parte da sua responsabilidade como cristão observar a forma como você tem caminhado. Faz parte da responsabilidade pessoal de cada um analisar a sua própria vida para observar se você está vivendo focado naquilo que o Senhor espera de você ou focado naquilo que você espera de Deus. E é completamente diferente. Irmão, viver uma vida focada naquilo que você espera de Deus vai gerar frustração na sua vida. Porque Deus, Ele não propôs satisfazer as suas vontades. Jesus não morreu para satisfazer as suas vontades. Jesus morreu para satisfazer a vontade de Deus. E a vontade do Pai é que todos se salvem. A vontade de Deus é salvação, irmãos. A vontade de Deus não é terra. A vontade de Deus não é esse tempo. A vontade de Deus não é o presente século. A vontade de Deus é que nós estejamos na glória do Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é olhar para cada um de nós no dia do Senhor e dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai para a possessão que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Sabe, a vontade de Deus, irmãos, não é de transformar o ambiente da terra num ambiente onde você vai ser cheio de prazeres. Não, a vontade de Deus é de que nós nos santifiquemos, de que nós nos renunciemos a todas as coisas deste mundo por causa do nome dEle. Sabe, eu não estou dizendo, irmãos, que você não pode ter um bom trabalho. Não estou dizendo que a sua família não vai ser uma família abençoada. Não estou dizendo que você tem que passar uma vida cheia de sofrimentos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, irmãos, que o primeiro lugar na nossa vida deve ser buscar fazer a vontade de Deus. E isso envolve ser cheio do Espírito Santo. Amém?